Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo daquela coletânea de questões trazidas pelos amigos. Os amigos que acompanham essas postagens que faço, interagem comigo e trazem questões. Algumas delas, então, eu transformo em um vídeo como esse de perguntas e respostas. Tá bom? Vamos então começar já para ganharmos tempo aqui com o desenvolvimento dessas boas questões. Primeira delas, uma provocação. Provocação a sabor de velhos tempos. Diz uma pessoa querida aqui. A ordenança bíblica é clara. Estejamos atentos. Não faz para ti imagens. Mas católicos, umbandistas, hindus, budistas, todos fazem uso de imagens e mesmo as prescrevem. Podemos falar aqui em uma ordem de deuses diferentes? Muito bem. Um bom tempo que eu não tinha diálogo baseado nessas premissas. Muito bom. Os 10 mandamentos. Né? Todas as religiões têm no seu aspecto exotérico, exterior, essas demandas para a vida no mundo. Né? Como nos comportamos no parquinho. Não puxe a camisa do amiguinho. Não jogue cocô nele. Não pegue no cocô. Não saia da grade. Não coma a terra. Essas coisas. É desse nível que coisas como Yama e Niyama, 10 mandamentos são. Regras do básico, aquilo que depois, com o tempo, na modernidade, nos estados seculares, as próprias leis colocaram, né? Não mata, não rouba, né? Não trai, não mente, né? E também elementos que reforçam nossa lembrança do aspecto espiritual. Svara Pradhana, né? Tudo dedica a Deus, rendição completa a Deus. Sistema do Yoga de Patanjali, né? Tem tudo, né? Faz, não faz, não faz, mas lembra, né? É para você se render a Deus. As pessoas do yoga das academias talvez não gostem. Diz, ah, Deus precisa, mas eu quero apenas manter o meu corpo rijo. É verdade, mas para Patanjali, né, estava lá Ishvara Pranidhana. Rendição ao Senhor Ishvara. Ah, muito bem. E também nos 10 mandamentos temos, né? Lembrar de Deus, ao menos um dia da semana dedique-se à lembrança. Veja, é uma questão considerando a nossa miséria. E aí diz: não faça para ti imagens. Por quê? Porque nós vamos nos prender às imagens e vamos esquecer do espírito. Considerações sobre o nosso aspecto primitivo. E verdadeiramente é muito útil. Nós não devemos ser idólatras. Não devemos idolatrar a nossa ideologia, a nossa religião, a nossa família, o nosso corpo, a nossa pátria, os nossos gostos e opiniões. Não devemos idolatrar, não é? Já viu? Meu filho é minha vida. Idólatra. Eu amo o meu Brasil. Idólatra. Dedico-me à minha profissão como se ela fosse idólatra. Dependendo. Se seu coração, onde está o seu coração, está o seu tesouro. Ah, aí está o cerne da coisa. Então eu vou criar aqui, vou manufaturar um Deus e vou adorá-lo. Isso é idolatria. Diferente é de você utilizar qualquer coisa deste mundo gerado da energia de Deus para lembrar dele que os seus olhos de carne não podem ver. Então, a imagem de Sri Ramakrishna, de Sri Saradev Swami Vivekananda, não são imagens feitas pelo homem, foi feita por Deus. A sua energia concebeu um corpo para Thakur. E é esse corpo que eu olho com todo o amor, buscando aquele que está além, além das formas do nome. Não é que ele não tenha, ok? Ele tem todas as formas e nomes que você imaginar e as que você não imaginar, que são infinitas.
Então, para facilitar. Ah, mas eu sou muito poderoso mentalmente. Eu não preciso de nada. Parabéns para você. Agora, eu preciso. Eu me fortaleço. O meu coração se enche de amor quando eu olho para a foto de uma pessoa que amo. Veja que coisa curiosa. Não é? Foto dos meus filhos. Eu os amo. Essa foto é um papel. Mas se cair no chão, eu não deixo. Eu pego, limpo. Porque é a foto dos meus filhos. Veja, os meus filhos não estão ali. Mas eu não estou automaticamente conectado à pessoa deles quando eu olho para a foto? É isso o sentido de há tantos e tantos e tantos séculos, e tantas e tantas culturas, as pessoas buscarem ter um foco para a sua atenção em Deus. Por quê? Porque nós somos muito ensimesmados, nós nos voltamos para nossas coisas, para o nosso time de futebol, para a nossa política, para o nosso corpo, né? Ficamos pensando nas coisas e achamos que somos tremendamente espirituais e ascéticos e cumpridores da Bíblia, porque nós não temos uma imagem de um santo maravilhoso que nos fala o tempo inteiro de Deus. Se você tem uma obra de arte com a imagem do Senhor Jesus, a quem você está se remetendo? Ao Pai que está nos céus. Se você tem uma imagem da Virgem Maria, a quem você está pensando? Em Deus, evidentemente. Não, eu estou pensando em carnalidade, eu estou pensando em comida, eu estou pensando em futebol. Não. Agora, este que não tem nenhuma imagem divina, a casa dele está repleta de fotografias dele mesmo. E da esposa dele, do filho dele, da filha dele. Ele acha que isso não é idolatria. Do time de futebol dele. Ele acha que isso não é idolatria. Né? Então, o preceito bíblico é para pessoas muito primitivas não se perderem. Contudo, não existem só pessoas muito primitivas. Existem pessoas também um pouco mais avançadas. Em outras partes do mundo, em outras épocas da humanidade, inclusive naquela própria região, se desenvolveram outros pensamentos para mentalidades diferentes. Como disse Sri Ramakrishna, você fala imagem de argila, imagem de barro. Não, são imagens do amor, concebidas, energias de Deus. Claro, a energia de Deus é o que manifesta tudo isso. Veja, não é panteísmo, tudo é Deus, tudo é Deus. Ah, a cachorrinha é Deus, o passarinho é Deus. Não, não, não é. A energia de Deus concebeu nossos corpos, nossas mentes, nossas almas eternas. Temos a semente da pessoa espiritual em nós, em imagem e semelhança a Deus. Então é isso. Não seja idólatra, mas faça uso de tudo para centrar a sua mente em Deus. Essa é a questão. Então não é uma mensagem de deuses diferentes. São para pessoas diferentes, em épocas diferentes e culturas diferentes. É isso. Muito bem. Segunda questão de hoje. Os cristãos de todas as linhas dizem que o batismo é imprescindível, pois é uma ordem de Jesus a seus discípulos, batizar e fazer discípulos. As escolas hindus, todas elas, falam da necessidade da iniciação Diksha por um guru de uma linhagem autêntica, o Parampara. Eu poderia discorrer sobre tantos outros caminhos, e em todos eles há este momento de laço, no qual um praticante se liga a uma via. Como aqui encaixar a noção moderna de fulano que é desigrejado ou não religioso, mas espiritual? Boa questão. Bom, de fato, né, no cristianismo existe essa ideia de que Jesus, em um dado momento, disse: ide, pregai, batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer discípulos. É muito difícil, né, que Jesus tivesse falado desses conceitos, né, porque ele não batizou, né, ele não desenvolve a doutrina da Trindade, né. Sabemos que isso é um registro acoplado depois ao original, né, do texto de Marcos, que termina com o sepulcro vazio. Mas depois ata-se todo um desenvolvimento, toda a lógica do evangelho fala de que Jesus não acreditava na ideia do sacramento como as igrejas acreditam.
Não era de você estar numa pia, de você estar num poço, de você estar debaixo de uma sombra, debaixo de uma figueira, numa montanha tal. Jesus não acreditava nisso. Lembra do centurião romano? Nunca vi fé como essa em Israel. Por quê? Porque o centurião romano falou: você não precisa ir na casa do meu servo. Se você disser, vai se realizar lá, porque o poder do Espírito não precisa dessa grossura material. Esta grande fé do centurião romano é a fé que Jesus considerou muito grande. Né? Então aqui, assim, depreende-se de que essa noção do batismo é uma noção do movimento cristão. Mas qual é o ponto? Porque temos uma memória, né, de João Batista, o batismo do arrependimento. O que era o batismo do arrependimento de João Batista? Era uma provocação. Ele estava dizendo que filhos de Abraão, até essas pedras podem se tornar filhos de Abraão. Não é porque vocês são desta raça que vocês são perfeitos. Se vocês viverem perfeitamente, vocês serão perfeitos. Então se arrependam. Então essa água aqui é como lágrimas de arrependimento que está limpando você. Fez menção, né, aos profetas anteriores. É isso que temos aqui. E Jesus, então, recebeu aquele batismo de arrependimento dizendo, é isso mesmo, João, a gente precisa de arrependimento para viver uma vida santa. Não basta simplesmente ter nascido nessa tribo aqui, não. Então, esse é o primeiro ponto. As teologias das igrejas concebem o batismo como uma forma de dizer, ei, nós somos igreja. Nós pertencemos a essa linhagem aqui. Nós não somos judeus. Nós somos agora uma outra coisa, uma nova e eterna aliança. É aí que está. Como sabemos, o simples e puro ato de batizar alguém não transforma a pessoa. Mas aquilo insere a pessoa numa comunidade, o que é uma coisa boa. O que mais que ele fala aqui? Escolas hindus, né? Questão do mantra Diksha. Uma iniciação. O guru canta um mantra no seu ouvido, secreto para você. Te dá uma japamala e diz, repete esse mantra. Nele existe uma semente, bija, relacionada à energia primordial de Deus, que vai fazer você transpassar. Como sabemos, existem pessoas que recebem mantra Diksha e são uns mundanos, horrorosos. Ponto é que não é definitivo, não é decisivo, mas é uma grande ajuda, assim como é uma ajuda você fazer parte de uma comunidade religiosa qualquer. Então, em qualquer comunidade, de fato, você vai no candomblé, também tem um ritual de iniciação. Os muçulmanos também têm o seu ritual de iniciação, não é exatamente um sacramento, mas você, né, diante dessas testemunhas, de duas testemunhas, se não me engano, pronunciando que Alá é Deus e que Maomé é o seu profeta e tal, você se torna um muçulmano. E existem muitas variações assim também. O que isso significa dizer? Que você está acolhendo a praticidade concreta de você pertencer a uma comunidade e aquilo te apoiar, te dá força. E você recebe ensinamentos. Ter professores é muito importante. A graça investida sobre uma comunidade de pessoas que oram com o coração é certa. Mas isso não é tudo. E, claro, Deus é vivo no seu coração, ele pode ser acionado também sem essas ferramentas. Essas ferramentas são importantes. Aí ele diz aqui, o desigrejado e o religioso, mas não... O espiritual, mas não religioso. É claro que existe sim uma distorção daquela pessoa que diz assim, eu sou espiritual, eu não oro nunca, eu não penso em Deus, nada que eu faço limita o meu desejo de prazer, mas eu sou super espiritual porque eu sou gente boa. Porque eu dou esmola, ou porque eu não critico ninguém, ou porque eu sou legal. Eu sou legal. Se eu sou legal, eu sou espiritual. Não é isso. Você pode ser super legal e ser totalmente materialista. Você é uma pessoa sensacional, mas você não é uma pessoa espiritual. Porque para ser espiritual, você tem que buscar o espiritual. E buscar o espiritual também não é buscar não sofrer. Se você busca não sofrer, você é um materialista como linguagem espiritual. Para ser espiritual, você tem que buscar Deus. Lamento dizer isso, mas é verdade. Você pode ser gente boa, gente fina, pessoa com quem eu votarei,
quero ter meu vizinho, tudo isso correto. Mas você não é espiritual se você não dedica a sua busca mais profunda para o espiritual. Agora, evidentemente que ser religioso no sentido de pertencer a uma determinada igreja, instituição religiosa, é um pouco mais complicado, porque nós precisamos ter verdadeira afinidade com isso. Existe uma série de pessoas que pertencem a religiões, são ingressas nela, mas não vivem aquilo, não têm conexão e acabam depauperando a sua espiritualidade. Então o que acontece? Se você é uma pessoa espiritual, necessariamente você terá uma vida religiosa, não necessariamente integrado em uma instituição, porque as instituições não são necessariamente isso. A instituição é uma formação humana. Você pode se identificar ou não. Muitas vezes nós nos desidentificamos com instituições pelos motivos errados, querendo um tipo de perfeição a qual elas não podem dar. Nós precisamos ver as religiões, instituições religiosas como ajudas, como ferramentas. Às vezes nós podemos identificar, esta religião aqui não serve para mim. Vou dar um exemplo muito concreto. Eu era membro da Igreja Cristã Ortodoxa. A Igreja Cristã Ortodoxa, em um dado momento da minha vida, eu percebi, não me ajuda. Ela está me atrapalhando. Isso não significa dizer que vem atrapalhar a todos. Pelo contrário, essas pessoas vão santificar as suas vidas pela via da Igreja Ortodoxa. Muito bom, torço por todas elas. Não é o meu caso. Então, siga o caminho dos ensinamentos de Sri Ramakrishna Paramahansa. Necessariamente terei eu que estar integrado na ordem e missão Ramakrishna? Não necessariamente. Talvez isso venha a acontecer. Mas eu, particularmente, entendo, inclusive, que esse é o pensamento da ordem de Sri Ramakrishna. Não é necessariamente assim. Ok? Até porque ela é uma ordem de monges. Né? Claro que é uma grande ajuda se você confia profundamente em um monge, um swami, e recebe dele uma iniciação díksha. Você tem profunda fé nele, naquela linha, naquele parampará, e você recebe um mantra, e você tem uma força pujante para seguir em frente. Sem dúvida nenhuma, isso é muito especial. Mas essas coisas todas precisam estar integradas. Né? Basta simplesmente você falar assim, não, eu preciso daquela carteirinha, daquele documento, ali, daquele né? Sabe, você tem um protocolo público que você tem que ter para conseguir tal coisa. Não é assim. Não é assim. Então esse é o ponto aqui. Ser espiritual e não ser religioso. E geralmente é patifaria mesmo. Geralmente é gente que quer comer, beber, cruzar, não sofrer dor, mas acha que é legal, então eu sou espiritual. Né? Não preciso me prostrar diante de Deus. Não, isso é coisa de gente atrasada. Eu sou super bacana. Então eu sou espiritual. Uhum. Tá. Tem essa assim, idiotice. E tem as pessoas que querem profundamente se unir a Deus, mas ainda não encontraram um molde religioso que seja adequado. Práticas espirituais são fundamentais para a vida espiritual. Conexão institucional, não. Muito bem. Outra questão. Jesus estava sempre no templo de Jerusalém para orar. Ele se revoltou com aquilo que considerava um vilipendiar a casa do seu pai. O episódio dos vendilhões do templo. Sim. Maomé, profeta, fundou a primeira mesquita do Islã. Ramakrishna vivia no templo de Kali. Daí entendemos que, ainda que Deus esteja em todos os lugares, templos são necessários. Deus tem uma casa, então? Sri Ramakrishna responde essa questão dizendo: a vaca, esse animal, ela tem leite. Mas você não tira o leite do seu chifre. Você não tira leite da sua orelha. Você não tira leite da sua patinha, da sua cauda. Você tira leite do úbere. Significa dizer que, embora vaca e leite estejam associados, você tem que ir numa parte específica do leite, da vaca, para tirar o seu leite. Então aqui, analogamente, Sri Ramakrishna diz: no mundo existem lugares que estão impregnados do sagrado. E existem lugares que estão menos. Um teatro
Não está impregnado do sagrado. Um templo, sim. Porque ele tudo ali remete à lembrança de Deus. A lembrança do sagrado, a lembrança do espiritual. Então você é voltado ali, aquilo é o Uber. Você tira o leite dali. Claro, você pode ser tão espiritual, tão profundo, tão gigante, tão realizado, tantos méritos que você, no seu quarto, tem tudo isso. Porque tem um templo no seu coração? Definitivamente. Claro que sim. Mas a maioria, a esmagadora maioria das pessoas tem camadas e camadas e camadas e camadas de egocentrismo por cima desse templo e não consegue percebê-lo. Então, o externo templo, feito por mãos humanas, nos ajuda a ver este templo. E é por isso que grandes seres, encarnações divinas, Deus caminhando na Terra, estiveram em templos e disseram: isso aqui é sagrado, isso aqui não pode ser maculado. Então, é esse o ponto. Não é? Você vai dizer uma pessoa que fala assim: eu não preciso, nada, não é nada, isso é apenas uma formação humana. De modo geral, essa pessoa nunca no seu dia lembra de Deus. Ela lembra do Bolsonaro, do Lula, ela lembra do, sei lá, da atriz, do ator, do time de futebol, ela lembra da doença, ela lembra do dinheiro, fundamentalmente, da falta de dinheiro, do desejo de dinheiro, de viagens, de sexo, de animais, de tudo, de música. E não pensa nunca em Deus, mas ela é super bacana, ela é super legal, então ela é espiritual, ela não precisa de nada. Não é verdade? Não tem isso aí um monte? Então, Deus pode ser mais facilmente lembrado se você se cerca de elementos que lembram dele. Veja que coisa curiosa, não é? É óbvio. Então, se na sua casa você tem um lugar que te remete ao divino, isso ajuda você. Isso ajuda você. Eu não preciso de ajuda porque eu sou muito espiritual. Não pense assim. Não é? Você precisa sim. Precisa. Muito bem. É claro, só concluindo. Eu não posso ir à igreja, então estou sem Deus. Claro que não. Eu estou num lugar onde não tem essa representação. Eu não tenho uma imagem de Sri Ramakrishna, não posso pensar nele? Posso. Mas se eu tenho a imagem, o que eu penso? Como ensinou Sri Saradadevi, a mãe divina. A mãe divina ensinou. Veja, se eu tenho consideração por Sri Saradadevi, qual é o meu ouvido para o que ela está dizendo? É aquele ouvido que diz assim: me ensina, mãe. E ela diz: onde há a imagem de Thakur, ele está. O discípulo perguntou: toda a fotografia, mãe? Claro. Respondeu a mãe: veja a fotografia como uma sombra. Onde está a sombra, a pessoa está próxima. Não foi à toa que esta fotografia de Sri Ramakrishna veio. Veio para dar auxílio para nós, pessoas dessa época de trevas. Temos uma imagem do divino. Existem outras imagens. Sem dúvida nenhuma. Inclusive aquelas que foram concebidas pela mente artística, inspirada por Deus. Acredite, é um auxílio para que a sua mente se concentre no divino. Não seja tolo. Então os templos existem no mundo porque existe uma inteligência superior nos homens que diz: nós precisamos criar pela matéria meios de transcendermos a matéria. O que não significa dizer que tá tudo resolvido com você indo a um templo. Claro que não. Mas é um auxílio tremendo. Okay? Deus tem uma casa? Perguntou esse amigo. Deus tem uma morada transcendental e eterna além desta sua energia que nós conhecemos como universo dos fenômenos. É a sua morada, é lá. Temos cópias delas aqui no nosso coração, nos templos, não é? Nas pessoas santas, para que possamos alcançar a sua morada eterna, transcendente a tudo que você conhece. Questão respondida aqui. Outra questão. Vejo atrás do senhor uma estante de livros.
Pelo que já ouvi os ensinamentos de Ramakrishna, ele nunca leu e meio que desdenhava da erudição do culto à leitura. Como o senhor particularmente vê esse ponto? Na medida que o senhor é um seguidor de Ramakrishna, o caminho progressivo é se desfazer desses livros? Desde já, digo que os recebo de um bom grado quando o senhor os abandonar. Aham, aham. Tá bom, meu querido. Eu lembrarei de você. Mas eu acho que isso não vai acontecer assim. Por quê? O que Sri Ramakrishna está dizendo é: você não alcança Deus pela leitura de livros. Não é aprendendo numa academia teológica que você vai conhecer Deus. Mas os livros que te ajudam a desenvolver amor por Deus são úteis. Como são úteis os templos, como são úteis os professores espirituais, como são úteis as práticas, os cânticos, tudo. Então, livros que te remetam ao sentimento de que Deus é tudo, livros que te remetam ao amor a Deus, são muito importantes. Livros que te afastam dessa concepção são prejudiciais. Muita leitura de livro que te afasta do amor é prejudicial. Então, Sri Ramakrishna dizia para um erudito: pare de ler tanto. Mas se você quiser ler, leia a vida de Sri Chaitanya Deva. Por quê? Porque é um registro profundamente devocional e amoroso de amor a Deus desta encarnação, Chaitanya, que era propositor da ideia do amor. Dizia Sri Ramakrishna: certa vez conheci um sadhu e ele era muito maravilhoso. E ele dizia: o caminho desta época é a espiritualidade contida no Narada Bhakti Sutras. Está aqui próximo, não vou conseguir pegar. Narada Bhakti Sutras. Então, Sri Ramakrishna indicou leituras. Vida de Chaitanya, Narada Bhakti Sutras. Veja. Não foi outros livros de grande perspicácia, investigação filosófica, do monismo. Não. Foram livros profundamente devocionais que ensinam você a cultivar amor por Deus como pessoa. Foi isso que Ramakrishna disse. Dos livros ele falava assim: leitura atrapalha, lê demais, você se torna um erudito seco. Mas se você quer ler, esses livros aqui são bons. Então aí, por aí. Então eu tenho muitos livros aqui realmente que escapam desse sentido. São livros que realmente eu não estou lendo mais, mas já li. Porque são etapas da vida, não é? E sou grato ao conhecimento que eles me trouxeram, porque foi um conhecimento degrau. E há outros livros aqui que me reforçam, me reenergizam para lembrar do amor. Então, esse é o ponto. Livros. Sri Ramakrishna dava um exemplo, né? É como uma receita para você no mercado. Eu preciso comprar coisas para uma pessoa. Farinha, preciso comprar pasta de dente, preciso comprar papel higiênico, preciso comprar feijão, preciso comprar tomate. Eu preciso da lista para poder comprar direitinho, para não esquecer nada. Depois que eu comprei, a lista serve do quê? Não serve para nada. Então, se você conhece Deus, as escrituras não são mais necessárias. Mas você precisa conhecer Deus primeiro, ok? Então, até lá, leia. Muito bem. Outra questão. Isso é a última questão de hoje. Um amigo escreve: eu e minha esposa somos católicos de berço, e não apenas nominais. Nós temos fé na igreja, no Papa, nos sacramentos. Mas nos conhecemos há 6 anos atrás. E desde sempre namoramos sério, com o objetivo de nos casar e sermos fiéis um ao outro, né? Ocorre que não tínhamos como nos casar rápido e ao mesmo tempo tínhamos muito desejo. Acabamos então tendo relações sexuais, né? E nisso nos afastamos da comunhão. De modo geral, né? O catolicismo prescreve o sexo dentro do casamento. Acabamos por nos casar no civil também. E hoje não estamos mais recebendo a Eucaristia. Somos casados há 2 anos.
somos felizes, nos amamos e somos católicos de coração. Mas nós temos esse impasse concreto entre a nossa vida e os preceitos católicos sobre a vida dos casados. Nós também, embora heterossexuais, não concordamos com a posição da Igreja sobre a união de pessoas do mesmo sexo, assim como a questão do divórcio e segundo casamento. Isso nos impede de buscarmos o sacramento do matrimônio agora. Pessoas já nos disseram que o melhor seria seguir outra religião para termos uma vida plena e uma fé. O problema é que, além de sermos católicos de coração, estudando um pouco de outras religiões, todas têm um ponto de vista extremamente negativo sobre sexualidade. Sempre sexo é queda, é um motivo de se afastar da santidade. Talvez o caso diferente seja o candomblé, mas que não vi tal menção negativa, mas não tenho esta fé, a fé do candomblé, né? Como o senhor vê essa nossa questão de impasse? O senhor consegue pensar em uma saída? Eu consigo, mas é apenas uma opinião, é a maneira como eu vejo. Mas é o que você está me pedindo. De fato, né, o catolicismo romano prescreve isso, sexo dentro do casamento, o que é uma solicitação dessas, tipo 10 mandamentos, né, niamas e niamas, elas estão considerando a nossa dificuldade humana. Estão dando ferramentas para nos ancorarmos em coisas seguras, dizendo assim, olha, a sexualidade ela pode ser muito animalizante. Então sublima essa sexualidade, que é natural, com um elemento superior. É o que São Paulo diz. Bom mesmo é que você seja celibatário, porque você só está pensando em Deus. Mas se você tem ainda atração pela carne, pelo menos se case. Porque aí você não se abrasa, não fica só pensando em sexo sem fazer, porque tem pessoas assim que não fazem, mas pensam em sexo o tempo todo e acham que são grandes renunciantes. Não estão renunciando porque não renunciaram na sua mente. Então se casa, tenha relações sexuais no casamento, por quê? O casamento vai ajudar você a elevar um pouco a sua relação com isso. Não vai ficar sendo só carne, vai ser também amor, dedicação a outra pessoa. Então, sexo no casamento de fato é prescrito em todas as religiões, ou a maioria delas, sobretudo aquelas de um aspecto mais moralizante. Ele falava aqui do candomblé, que não tem isso, porque o candomblé ele é mais magista e ritualista, e nisso aqui não é nenhum tipo de ofensa. A lógica do candomblé existe uma relação entre dois mundos. Esse mundo espiritual mais sutil conecta com esse mundo mais grosseiro aqui. O seu ponto é você se conectar com a sua entidade, com o orixá. Então, o ponto aqui, a questão é você ser parecido com ele, você se associar a ele. Então, você come a comida que o orixá gosta, você não come a comida que o orixá não gosta, você se associa com uma cor que o orixá gosta, você se desconecta de uma cor que ele não gosta, você meio que casa-se com esta questão e ponto aqui não é exatamente. As regras da sociedade vão continuar valendo para você. Você não quer ser preso, né? Então, seja uma pessoa moral e correta dentro do padrão, mas a sua relação com o divino é essa relação aqui entre essas pessoas, a espiritual e a mortal. Okay? Então é um paradigma diferente. Mas as religiões que têm um sentido moralizante, ou seja, elas acham que existe uma ferramenta para você disciplinar a sua carnalidade para você se tornar mais espiritual, normalmente elas vão dizer o quê? Que a poderosa energia do sexo ela prende você muito ao mundo. Prende você muito ao mundo. Então, para que você não faça dela uma corrente, né? Sri Ramakrishna dizia, luxúria e ganância são duas das mais fortes correntes. Existem outras, mas luxúria e ganância são muito poderosas. Qual é o ponto aqui? É que você deve purificar os seus pensamentos. Então, veja Deus em todos, sirva a todos como servindo a Deus. E todas, então, religiões vão dizer isso, né? O sexo precisa ser sublimado, tornado sublime, tornado elevado. Eu tenho certeza que esse amigo aqui e a sua esposa também acreditam nisso. Sexo para eles era uma manifestação do amor que sentiam um pelo outro. E isso está dentro do espírito do que a igreja ensina, do que as religiões ensinam. Só que o que as religiões dizem? Se você tem sexo antes de se casar, por mais que as suas intenções sejam muito boas,
pode ser que vocês acabem brigando, pode ser que vocês acabem se desconectando, e aí vocês não tiveram uma relação eterna. Por quê? Porque o sexo é muito íntimo. É a relação mais íntima que podemos ter com uma pessoa aqui, né? Um corpo dentro do outro, ok? Colado ali, o côncavo e o convexo. É muito íntimo isso. Então você precisa ter muita certeza. Né? Tem um paralelo aqui com a questão espiritual, ok? O outro ponto também é que sexo gera crianças, né? Pode gerar. Então vai que você tem um filho antes do casamento. Pode complicar a sua vida. Porque evidentemente que essa criança vai vir. Porque na verdade ela já veio, não é? Ela já veio, ela já está ali. Na barriga da mãe dela, é a mãe dela. Eu não queria, mas uma maneira de você não ter filhos é você não ter relações sexuais. Viu uma dica que fica aqui. Uma coisa, né? Realmente revolucionária, né? Se você quis ter relações sexuais, você está comprando o risco de ter filhos. Ok? Então, você não pode simplesmente descartar. Essa pessoa que já veio. Então, isso pode ser um complicador. É preciso ter muita seriedade em relação à relação sexual. Primeiro de tudo, porque você está se unindo poderosamente a um outro ser humano e nisso você está levando todo o seu sentimento para uma pessoa que não é a pessoa suprema. Isso é um obstáculo para a vida espiritual. Quando você está muito unido a essa pessoa porque você gosta do corpo dela, isso é mais rebaixado ainda, porque nem mesmo uma outra pessoa, uma outra alma, você está muito conectado. Você está conectado com carne. Você é como se fosse um lobo. Entendeu? Como se fosse uma mosquinha no esterco. Aí esse amigo vai dizer assim, as religiões têm um ponto de vista negativo. Tem um ponto de vista realista sobre a relação que nós temos com a carnalidade. É porque esse discurso não é um discurso inteligentinho, ele não é um discurso legalzão, ele não é um discurso que você possa, todo mundo fica feliz, todo mundo... Não, não é. Ele é um discurso sobre vida espiritual, é um discurso sobre espiritualidade, sobre transcender o mundo. É verdade. Fazer o quê, né? Não tem como ser diferente. Então, qual é o ponto? Espiritualize sua vida, todos os aspectos da materialidade vão ficar em segundo plano. Isso é chato porque a gente quer unir tudo. A gente quer ao mesmo tempo ser fanático pelo nosso time de futebol, super sensual e devotíssimo. Não dá. É fraude. Então, esse é um ponto. Por que as religiões ensinam que o sexo deve estar atrelado ao casamento? Porque elas estão querendo que você eleve a sexualidade. Aí esse amigo, eu tenho certeza, ele e a sua namorada, agora esposa, eles têm essa ideia. Que não é só sexo, é sexo como manifestação do amor. Ok. Mas eles não acham que é legal se submeter. Bom, eles não podiam. E não podiam segurar a onda também. Eu entendo isso perfeitamente. Okay? Eu também tive um namoro não santo. O nosso dilema era menos complicado, porque não tínhamos essa conexão com o catolicismo romano. Mas eu compreendo perfeitamente. Compreendo. Uma fase da vida que você está muito, né, jovem, né? E essa coisa do sexo grita muito. Você gosta muito de uma outra pessoa, tem completa certeza de que vai ficar com ela. Por que não pode, né? Desfrutar dessa união? Se é uma própria potência de desejo que vem naturalmente a nós. Então é um dilema mesmo. Isso é uma prática cética. Aí a igreja determina isso de modo muito universalista. É claro que nisso. O que acontece? Muitas pessoas se afastam da igreja e outras pessoas vivem hipocritamente, recebendo os sacramentos e tudo mais, mas vivendo de modo incompatível com aquela sadhana. Isso acontece muito. Esse amigo e a sua esposa foram mais assim severos com eles mesmos. Falaram, não, nós não estamos à altura disso que a igreja diz, então nós não podemos receber os sacramentos. Eles vão à missa, ok? Vão à missa, dominicalmente. São católicos, acreditam no Papa, amam o Papa Francisco. Acreditam que o corpo e o sangue de Cristo está na Eucaristia, mas eles não podem, ao mesmo tempo, trair as suas convicções. Aí diz, e por que eles não se casam agora? Porque eles não concordam com a posição da igreja sobre a união de pessoas do mesmo sexo, eles acham que deveria abençoar, eles acham que as pessoas divorciadas deveriam poder receber os sacramentos e se casar de novo. Então, eles, na verdade, o que acontece? Eles têm a fé católica em muitos elementos, mas em aspectos administrativos e de conformação da doutrina, né, dos regulamentos,
da disciplina católica em relação aos sacramentos, eles têm essas divergências. Aí eles já foram aconselhados a mudar de religião, só que eles gostam da Igreja Católica, mas ao mesmo tempo tem esses problemas. Como faz? Ele me pergunta. O que eu faria se fosse eles? O que eu faria se fosse eles? Se eu tivesse o sentimento que eles têm em relação à Igreja Católica, eu não tenho. Eu não sou católico. Se eu fosse eles, eu me aproximaria de um padre, falaria sobre todas essas questões, diria do desejo deles de participar da Eucaristia, de serem filhos da Igreja Católica, de que eles têm essas divergências a respeito desses pontos da disciplina católica, mas que eles querem receber os sacramentos. Eu tenho certeza que um bom padre iria aconselhar eles e orientar eles a se casarem na igreja. Eles passariam a ter vida sacramental na igreja e teriam, como tantos católicos, uma opinião divergente a respeito da disciplina católica que pode um dia mudar. E aí eles passariam a receber os sacramentos, viver de modo honesto com a sua mente e com o seu coração e receberiam os sacramentos na igreja. É isso que eu aconselharia para eles, considerando que eles são católicos. Ok? Sri Ramakrishna ensinou: é necessário que sejamos verazes. É necessário que possamos viver com as nossas convicções. Aquilo que dizemos crer, devemos viver. Eu acho que eles podem conciliar isso. É isso que eu aconselho como um amigo. Ok? E acho que orientado pelas luzes de Thakur. Mas compreender a sério essa coisa. A ideia de sublimar a vida sexual não é carolice, não. É uma nota importante sobre a realidade disso, de sermos espirituais. Ok? É isso, meus amigos. Terminamos hoje essa rodada de questões. Vão vir outras. Tá bom? Eu agradeço muito o carinho e as mensagens e a troca e essa oportunidade que temos em parar um pouquinho da nossa vida para pensar em Deus, nessas coisas. Que Deus nos ilumine e nos ajude a todos. Faça crescer em nós um coração cheio de amor por Ele. Tá bom? Um abração para todos vocês. Fiquem todos com Deus.